né? Lucas capítulo 8, versículo de número 40, é a mesma passagem, tá bom, pessoal? Com um ponto de vista um pouco diferente. Ambas são a mesma história, a mesma passagem. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de milagre, vamos falar um pouquinho de fé e vamos falar um pouquinho também de perseverança. Essa história de Jairo é muito interessante porque Jairo está desesperado. Assim como tem muitas pessoas, às vezes, que ficam desesperados porque tem um diagnóstico ruim, porque precisa do milagre de forma urgente. Porém, repare nessa história que Jairo vai chamar Jesus, vai suplicar por Jesus, e no meio do caminho aparece quem? Uma mulher, que também precisava de um milagre. Eu acho muito interessante isso, porque de vez em quando nós achamos que apenas nós precisamos de um milagre urgente. Não. Tem muitas pessoas na mesma condição do que a nossa, ou até pior do que a nossa. Ou até pior. E aí talvez você pode estar me ouvindo aí, e você pode pensar assim, não existe ninguém pior, num estado pior do que o meu. Eu preciso de um milagre urgente, eu preciso que Deus faça urgente. Marinalva, boa noite, a paz, Aparecida Souza, a todos vocês. Eu preciso, sabe, porque você julga que o seu milagre é urgente. Só que da mesma forma que você julga que o seu milagre é urgente, existem várias pessoas na mesma condição ou pior do que você. Essa é a questão. Eu amo esse texto. Presta atenção, eu quero que vocês fiquem ligados, ok? Deus opera. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui tem duas histórias ao mesmo tempo, uma passagem de duas histórias. Jairo, a filha dele morta, e a mulher do fluxo de sangue. Precisavam de um milagre. Eu gosto do comportamento dos dois, ok? De Jairo e da mulher. De Jairo, porque tem pessoas que precisam de um milagre e na mente deles é assim, se Deus quiser, ele faz. Não, calma aí, respira, ok? Não é bem assim. O céu não é bagunça, não. No céu não tem isso, gente. O céu não tem espaço para preguiçoso. Isso é desculpa de preguiçoso. Essa história, se Deus quiser, ele faz. Não, isso é para preguiçoso, ok? Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, vai atrás do milagre, sim. Quem tem fé, busca o milagre. Pastor, milagre, olha, não confunda milagre com bênção, tá bom? Bênção é uma coisa, milagre é outra coisa, totalmente diferente. A bênção vem até você, o milagre, muitas vezes, você tem que provocar ele. É você que tem que provocar ele. A bênção você obedece. A Bíblia que diz isso. Ela vem até você. Pronto. Por quê? Porque você decidiu obedecer. Milagre, muitas das vezes, a maioria das vezes, você vai ter que provocar ele. Está aqui, está na palavra. Está na palavra. Jairo foi lá provocar o milagre. A mulher do fluxo de sangue foi provocar o milagre. E quando nós provocamos o milagre, presta atenção para você não se perder. Quando que eu provoco o milagre? Quando eu busco aquele que pode me dar o milagre. Não é quando eu busco em homens. Não. Em homens, não. Quando eu busco em Deus. Porque é Deus que produz. É Deus que faz. O querer e o efetuar pertence a Ele. Não pertence a nenhum outro homem. Não. Somente a Deus. Homens, às vezes, podem interceder por você. Mas quem opera o milagre é Jesus. Quem opera o milagre é Ele. Eu posso orar por você, mas quem vai operar o milagre vai ser Jesus. Não vai ser homens. O mal de muitas pessoas é colocar expectativa no lugar errado, na pessoa errada. Eu quero que vocês hoje centralizem a sua esperança, a sua fé, a sua confiança, a sua convicção somente em Jesus Cristo, em mais ninguém. Eu sei que existem homens e mulheres que têm fé, sim, que Deus usa, sim, eu sei, ok? Porém, se Ele não fizer, esses homens e essas mulheres, nada vão poder fazer por vocês. Repare, eu vou dar um pulinho lá, sem abrir, 2 Reis, salvo engano, capítulo 5. Naamã está leproso.
Naamã está leproso, ele vai levar uma menina, né? E cativa agora, a menina agora vai ser serva dele, só que Naamã está leproso. A capa dele, a armadura que ele vestia, escondia a lepra. Ele estava leproso. Quem olhava assim não percebia a lepra, porque tinha uma capa que protegia ele e não deixava que visse a lepra dele. Até que ele tirou a farda dentro de casa e a menina estava lá. E quando a menina olha e reconhece a lepra nele, ela vai falar, olha, se o meu Senhor tivesse na frente do profeta que tem lá na minha terra, ele seria curado. Preste atenção. Ele ficaria curado. Repare, se você reparar o texto, Naamã, ele vai pedir autorização ao rei, ao qual ele servia, e vai. Só que quando ele vai, ele procura a pessoa errada. Ele vai procurar o rei de Israel. E o rei de Israel nada poderia fazer por ele. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Existia um homem de Deus, eu vou abrir o texto. Existia um homem de Deus, está aqui, ó. Lê aí, se você tiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra aí 2 Reis, capítulo 5. Se não tiver marcado, já marca esse texto para você ler depois. Existia um homem de Deus, era esse homem que ele deveria procurar. Por que ele deveria procurar esse homem? Porque Eliseu tinha poderes? Não. Porque Eliseu servia o Deus vivo. É Deus que faz. O querer e o efetuar pertence a Deus. Quem manda ele se banhar, mergulhar no rio 7 vezes, não é Eliseu, é o Espírito de Deus que fala através da boca de Eliseu. Presta atenção. Saíram tropas da Síria, ok? Então foi Naamã e disse ao seu senhor, eu vou pular aqui para a gente não tomar muito tempo, porque eu quero voltar para a mensagem, levou também ao rei de Israel a carta, que dizia logo, em chegando a ti esta carta, ele pegou a carta com o rei e levou para o outro rei. Saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Eu quero que vocês parem e reflitam, porque tem pessoas buscando solução em lugares errados. Tem pessoas buscando milagre na porta errada. Jesus fala que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é tudo. Se você hoje estiver passando por algum problema, seja de enfermidade, seja familiar, seja financeiro, seja sentimental, bata na porta certa. Não bata na porta errada, porque você pode se frustrar. E a porta certa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Infelizmente, a Paz, Conceição, tem muitas pessoas que estão desiludidas hoje, decepcionadas, e eu entendo parte delas. Sabe por que elas estão desiludidas e decepcionadas? Porque colocaram expectativa em homens. Toda vez que você colocar a tua expectativa em homens, você vai se frustrar. Agora, quando você colocar a sua fé, a sua expectativa em Cristo Jesus, aí você alcança a promessa. Aí você alcança o milagre. Naamã está aqui. Quando, de repente, o rei vai receber aquela carta e vai ficar enfurecido, porque o rei nada podia fazer por ele. Versículo 7 vai falar, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus? Olha o rei falando, eu sou Deus? Eu sou Deus para te curar agora? Eu sou Deus para limpar a tua lepra? Eu sou Deus para fazer o milagre que você precisa? Não, eu não sou Deus. Com o poder de tirar a vida ou dá-la? Não, eu não sou Deus. É o rei falando. Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha só isso. Para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Olha o que a Bíblia vai destacar. Eliseu, homem de Deus. Ok? Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha só isso aqui. Olha a convicção, a fé de Eliseu, a confiança de Eliseu. Sabe por quê? Eliseu tinha essa confiança, essa convicção, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus ia fazer, que Deus, não só que Deus poderia curar, mas que Deus ia curar.
A mesma coisa aconteceu com Elias. Eliseu é o sucessor de Elias, era aluno de Elias. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias, ele tem tanta confiança em Deus, ele vai usar a fé com a certeza da garantia da resposta de Deus, e toda vez que Elias fala, acontece. Toda vez que Elias profetiza, acontece. Sabe por quê? Por conta da fé, por conta da comunhão que ele tinha com Deus. Isso é muito importante na nossa vida. Não só dizermos que temos fé, não, mas ter comunhão com Deus, se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus. Dilce, boa noite, a paz, a Nilda. Preste atenção. Eu vou encerrar aqui essa parte de Eliseu. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, rasgar as suas vestes, deixa ouvir, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Isso aqui acontece com muitas pessoas. Eu quero que vocês entendam. Nessa noite eu quero que vocês entendam. A forma de Deus trabalhar, a maneira de Deus trabalhar, nem sempre vai ser da maneira que pensamos. Não, não. Vai ser da forma dele, da vontade dele e do querer dele, porque ele é Deus. Às vezes nós pensamos assim, olha, Deus vai resolver essa causa de tal forma, e Deus resolve de outra forma. É simples assim, porque Deus é assim. Está aqui, ó. Naamã vai ficar enfurecido, indignado, e vai falar assim, eu pensei que esse homem aí ia sair, ia pôr a mão sobre mim, e eu ficaria limpo, sarado dessa lepra. Não, quando Deus quer, ele faz da maneira dele, não é da nossa maneira. Talvez você está precisando de um milagre, e você está criando uma expectativa. Deus vai fazer dessa forma, e Deus te surpreende. Ele faz de outra forma. Tem muitas pessoas que estão clamando pelo filho que está preso nas drogas. Tem muitas pessoas que não estão entendendo o processo da enfermidade, não estão entendendo, não estão conseguindo compreender. Tem pessoas que não estão entendendo. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo na minha família? Olha, existem milhares e milhares de maneiras de Deus trabalhar. Existe, ok? Eu costumo dizer que se for necessário Deus chegar até as últimas consequências, ele vai chegar. Se for necessário Deus colocar alguém no leito só para salvar essa pessoa, ele coloca. Ele prefere salvar a vida dessa pessoa do que perder ela. Então vocês precisam entender a maneira e a forma que Deus age, que Deus trabalha. Como eu vou saber as formas, as multiformas que Deus faz? Só quando eu conheço Ele. Só quando eu conheço a palavra dele. Nós vamos ver várias vezes Deus operando milagres incríveis, de formas diferentes, de formas inimagináveis, mas ele operou, ele fez. É Moisés com um cajado, uma madeira morta, joga no chão, vira uma serpente. Consegue entender isso? Só Deus pode fazer isso. Deus faz as coisas da maneira dele, da vontade dele. E eu tenho certeza, e eu quero que você também tenha certeza. Não pense que Deus perdeu o controle. Isso não existe, ok? Deus perdeu o controle? Não existe. Talvez algumas pessoas, na mente de muitas pessoas, quando Adão e Eva caem e pecam, talvez na mente deles, Deus perdeu o controle ali. Não, Deus não perdeu o controle. A Bíblia me prova que Deus nunca perdeu o controle. Sabe por quê? Quando Adão e Eva caem, Deus já sabia que ia acontecer, sabia. Por que Deus permitiu? Porque ele permite. Ele permite. Primeiro, ele nos alerta. Primeiro, ele acende o sinal amarelo de alerta, atenção, ok? Está chegando perto o sinal vermelho. Está chegando a hora de parar. Se você que decide avançar ou não, você que decide romper o sinal vermelho ou não, mas o amarelo ou a abóbora, ele acendeu, ficou acesa ali. Agora, se você quiser pisar mais, tentar a sorte e atravessar naquele meio termo da transição do amarelo para o vermelho, a responsabilidade é sua. Mas você não pode alegar que não acendeu o sinal ali de atenção. Ele acendeu, você que quis arriscar. E quando você quis arriscar,
vinha um carro em alta velocidade, sabe? Provavelmente um irresponsável, porque o sinal para ele ainda estava fechado, mas ele está vindo de longe. E até ele chegar, o sinal já abriu. E ele vai, como diz aqui, né, no Rio de Janeiro, ele vai roletar, ele vai passar direto, ele não está nem aí se vai vir carro ou não, ele vai. E acontece isso com muitas pessoas que tentam arriscar. Quando Deus acender a luz, é para você parar. Não é para você tentar. Não, eu vou tentar passar ainda. Não. Para, porque vai ser melhor para você. Deus acendeu a luz para Adão e para Eva. Falou com os dois. Conversou, falou, não pode comer do fruto. Ele sabia que eles iam comer, sabia. Por que ele não impediu, pastor? Por que não? Liberdade, livre-arbítrio, nós temos. Nós temos. Então, muitas vezes, Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Ele não vai. Você escolhe, você decide. A mesma coisa, paz, socorro, é céu e inferno. Você que decide. Tem um monte de pessoa aí acreditando que o inferno não existe. Tem um monte de pessoa acreditando que o céu não existe. Tem um monte. Eu vi um cantor, não vou falar o nome dele, um cantor, ele é até aqui do Rio de Janeiro, um pagodeiro, que ele falou assim, eu quero ir para o inferno. No céu, né? No céu deve ser chato demais. No céu não deve ter uma cervejinha, um pagodinho. Eu prefiro ir para o inferno. As pessoas brincam. As pessoas não sabem o que é. De verdade, não tem noção o que é o inferno. Não, mas não tem mesmo. Não tem noção. E alguns vão além. Alguns não acreditam. Paz Neto, seja bem-vindo. Maria, Francisca. Tem alguns que não acreditam. Só quando eles estiverem lá, que eles vão acreditar. Obrigado, Neto. Deus abençoe sua vida. Só quando eles chegarem lá, aí eles vão acreditar. Talvez, eu acho interessante, essas pessoas que não acreditam em céu e inferno. A maioria, algumas delas, já participaram de outras religiões afrodescendentes, macumbaria, umbanda, quimbanda, labamba, já participaram dessas religiões. Eles sabem que espíritos malignos oprimem as pessoas, faz as pessoas de escravos, ok? Escravos. Vocês não ouviram errado. Escravo. Esse dia aí, teve um dia de Corme Damião aí, eu acho que foi no sábado, eu fui comprar um sorvete com a minha esposa, né? E na saída lá da sorveteria, na esquina, tinha uma garagem aberta e estava tendo lá um ato religioso lá de macumbeiros, né? Tava lá. E tinha um homem com uma, não sei nem o nome daquilo lá, uma saia, vestido de uma saia, um top, era um top, né? Um top lá, um top que cobria todo o seio, mas era um top, como se fosse uma baiana, né? Tava lá na porta lá. E o diabo fazendo ele igual uma mulherzinha, tava igual uma mulher, o gesto incorporado, tava incorporado, e sabe, fazendo aqueles movimentos de mulher, porque o diabo, ele escraviza as pessoas. O diabo, ele não tem filho, ele tem servo, ele tem escravos, ok? Escravos. É só vocês verem aí. Então, existe aqueles que não creem, que não acreditam que existe um céu e um inferno. Bom, lamentável para eles. Eles vão aprender da pior maneira possível. Da pior maneira possível. É o pai. É o pai que fala para o filho. Não põe o dedo na tomada, não. Antigamente, né, as tomadas o buraco da tomada era maior e o pai chegava para a criancinha e falava, não põe um dedo na tomada que é perigoso, pode morrer, leva choque, dói. O que o filho ia fazer? Eu vou lá, eu vou me arriscar. E aprendia da pior forma possível. Muitos estão assim hoje. Muitos vão aprender da pior forma possível, só que vai ser muito tarde, não tem volta. Não vai ter volta, não. Vai ser tarde demais. Então, preste atenção. Existem pessoas que creem, e glória a Deus por isso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que Deus, quando Adão e Eva caem,
Deus não perdeu o controle? E a Bíblia me prova isso, porque a mesma Bíblia que relata a queda do homem, relata que Deus, antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. Deus já sabia. Ele não perdeu o controle. Tá pensando que Deus perdeu o controle da tua vida? Não, de jeito nenhum. Se ele perdeu o controle, ele não é Deus. Nunca foi Deus. Se Deus perdeu o controle das coisas, da minha vida, do mundo, do universo, ele nunca foi Deus. Ele nunca foi. Ele está no controle de tudo. E de vez em quando, ele permite o mal chegar. Ele vai permitir. De vez em quando, ele permite. E é natural isso acontecer. Aconteceu na vida de Jó. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus destaca Jó. O próprio Deus. Não foi um homem falando de Jó, foi Deus falando de Jó. As qualidades de Jó, a virtude de Jó. Um homem íntegro, sincero, temente a Deus, que desviava-se do mal. Um homem desse aí, chegou o mal para ele, chegou. O mal chegou. O mal chega para todo mundo. Agora, a diferença é como você vai se portar diante do mal. Vai permanecer fiel a Deus ou vai ceder? Ou vai murmurar? Ou vai blasfemar contra Deus? Essa é a diferença. Tá aqui. Eu vou encerrar rápido aqui. Lucas capítulo de número 8. A partir do versículo... É o mesmo texto que eu já li aqui no início, tá? Não vou ler de novo. A partir do versículo de número 40, vai relatar a história de Jairo, da filha de Jairo, e a mulher do fluxo de sangue. São pessoas que provocaram um milagre. Celestina, boa noite, a paz. Elas provocaram um milagre. Elas não esperaram o milagre chegar. Não, elas provocaram. O cego de Jericó provocou o milagre. Ele não esperou o milagre chegar até ele. Não. O milagre estava passando. Assim como passa nas nossas vidas. Mas você, a pergunta é, você está provocando o seu milagre? Porque ficar parado e falar assim, se Deus quiser, ele faz. Eu sinto lhe informar, ok? Sinto lhe informar. Não vai acontecer. Não, me perdoa, ok? A minha sinceridade com você não vai acontecer. É a mesma coisa uma pessoa que pensa, que projeta em ser alguma coisa na vida, um juiz, e não quer estudar. Eu sinto lhe informar, não vai acontecer. Você tem que buscar. Você tem que provocar isso aí. Então, existem milagres que nós não vamos precisar provocar. Eles vão acontecer naturalmente. Deus vai fazer. Agora, outros milagres é necessário provocar. Tá pensando que você está ouvindo essa mensagem em vão? Não, Deus está falando com você. Quando eu iniciei essa live, eu não sabia o texto que eu ia falar. Não sabia. Eu falei com minha esposa, não sei nem o que eu vou falar. Falei com a minha filha, não sei nem o que eu vou falar na live. A fim delas me darem um spoiler, né? Fala de tal coisa. Não falaram nada. Ok? Não falaram nada. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele não erra a mensagem. A minha Bíblia me garante isso. A palavra de Deus ela sai e ela faz aquilo que lhe apraz, não volta vazia. Você precisa provocar o teu milagre. E eu vou te ensinar como, viu? Buscando aquele que pode fazer o milagre. É dessa maneira que você provoca o teu milagre. O cego de Jericó estava lá. Estava lá. Bartimeu está lá. À beira do caminho gritando. Ele tá o quê? Clamando, não tá? Ele está clamando a Deus. Ele está clamando a Jesus. Aquele que pode fazer. Ele não está clamando com respeito aqui a quem é católico, com todo respeito à sua pessoa, mas ele não está clamando a Maria, a João, a Pedro. Não. Ok? Ele está clamando aquele que faz. Aquele que pode fazer. Aquele que é o detentor de todo o poder, porque ele declarou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele pode fazer. Provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre.
está passando por um vento, por uma luta, a sentença é de morte, está aqui. Temos 2 sentenças de morte nesse texto, presta atenção. A filha de Jairo, versículo 42 vai falar, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Ou seja, praticamente morta. Mateus fala que morta. Lucas, que é um visionário contemporâneo, vai falar, estava à beira da morte. Está aqui. Só que quando tem pressa, não tem pressa? Quando tu precisa socorrer alguém, tu não fica apressado? Fica apressado. Eu fui socorrer um rapaz uma vez, que ele levou, né, uma facada aqui na saboneteira, e a saboneteira é perigoso demais, porque pode arrebentar tudo aqui, pode arrebentar os brônquios, a ligação do pulmão, é muito perigoso aquilo ali. Ele tomou, discutindo com a namorada que amava ele, jogou aqui, ó, uma facada. E foi feio, o negócio foi feio. E aí, eu morava na outra casa ainda, eu tinha uma lan house, onde hoje minhas lojas, eu tinha uma lan house ali, e o pessoal me conhecia e falou, socorre aí, socorre, por favor. Eu tirei o carro da garagem, arranquei até o retrovisor do carro naquele dia. Por quê? Por causa da pressa, por causa do desespero. Eu abri o portão, não vi que abri o portão direito, né? O portão ficou meio que fechado, e eu na pressa, meio que cego, saí com o carro em disparada de ré, fiquei sem o retrovisor, perdi o retrovisor, mas socorri o rapaz. No meio do caminho, eu estava correndo, eu gostava de correr muito com o carro, hoje eu já estou um pouquinho mais devagar, e o rapaz falou assim, moço, vai um pouquinho devagar, senão eu vou morrer aqui, né? Nem do negócio aqui, eu vou morrer só de o senhor estar correndo aí. Falei, pode ficar tranquilo. Eu fui disparado para o hospital, que não é longe aqui de casa. Ele foi socorrido lá, graças a Deus, ficou bem, glória a Deus por isso, ficou tudo bem com ele. Mas qual era o meu sentimento naquela hora? Socorrer ele, pressa, para ele não perder a vida. Então, muitas pessoas hoje, eu entendo a sua pressa, eu entendo. Se eu entendo, Deus não vai entender, ele também entende. Ele entende que muitas vezes você precisa de um milagre urgente, assim como Jairo. Jairo precisava de um milagre urgente. Só que Jesus está indo, ele chama Jesus e Jesus fala, vamos embora, eu vou na sua casa, vamos lá. Só que no meio do caminho tem alguém que interrompe. Olha só isso. Tem alguém que desacelera Jesus. Tem alguém que dá uma travada ali. Imagina, você precisando socorrer alguém que está à beira da morte. E você está com o seu carro. E de repente tu vê aquele engarrafamento enorme. E não tem saída. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem saída. É desesperador, não é? É desesperador. Pois é, aconteceu com Jairo. Porque Jesus está indo, mas no meio do caminho tinha uma mulher que também precisava do milagre. Isso aqui me ensina, isso vai me ensinar, que Jesus não está limitado, não. E ele não tem monopólio apenas comigo, não, que sou pastor, que busco a face dele, não. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Está aqui, essa mulher confiou. Essa mulher colocou no coração dela, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. A intenção dessa mulher não era nem parar Jesus, não, era só tocar nele, eu só quero tocar, quando eu tocar eu estou curado. Olha, provocadores de milagres isso aqui. O nome disso aqui, provocadores de milagres. Jairo vai lá porque Jairo crê, Jairo vai crer. Jairo vai falar, se ele vir, se ele tocar, se ele fizer, vai acontecer, e ele vai. Só que no meio do caminho essa mulher aparece e fala, calma aí, eu preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele. E ela toca. E quando ela toca, Jesus para. Ele para. Por quê? Porque saiu o poder dele, saiu a virtude dele. Ele fala, alguém me tocou. Os discípulos vão ficar, mestre, calma aí, mestre. A multidão está te apertando aqui, te oprimindo. O senhor está perguntando quem tocou no senhor. Entre aspas, todo mundo está te tocando, mestre.
Mas ele fala, não, não. Teve um toque aqui que foi diferente. É esse toque que muitos precisam. É o toque provocador de milagre, esse toque que você está precisando. Como é que você vai fazer isso? Crendo, tendo fé que vai acontecer. Não é que pode acontecer, não. É que vai acontecer. É diferente. É difícil, né? De verdade, seja sincero. Responda para si mesmo. É difícil ou não é? Você ter essa convicção. Vai acontecer. É difícil. É difícil. Hoje as pessoas, infelizmente, muitas querem facilidade. É por isso que tem, entre aspas, profetas aí enriquecendo. Profetas enriquecendo. Porque é mais fácil eu pagar pela fé dos outros do que eu colocar a minha fé em ação. Eu adquirir a minha fé, manifestar a minha fé, exercer a minha fé. Aí eu pago ali por uma profecia e tá tudo certo. Ok? Hoje está assim, infelizmente. Infelizmente. Tem lives aí assim, ó, lotada. Se eu tivesse aqui usando um sistema que eu boto o teu nome, eu boto o teu perfil, eu sei boa parte da tua vida ali, tentando te enganar, ia estar cheia essa live. Não, mas ia estar lotado. E toda hora digitando só o nome, Maria, João, José, a fim de receber uma possível revelação vinda de Deus. Coitados. Coitado desse povo. Né? Eu vou dizer aqui o que eu sempre falo. Não tenho pena deles. Não. Não tenho pena. O conhecimento da verdade está aí para todos nós. Para todos nós. A Bíblia está disponível para todos nós. Aqui no Brasil. Na China, por exemplo, está uma opressão, sabe? Contra as igrejas. A China está terrível. Não só a China, vários países. Coreia do Norte. Para quem gosta de defender o comunismo, vive lá. Não, vive lá. Falar daqui do Brasil é muito fácil. Vive lá onde está tendo comunismo, socialismo. Vai lá, vive lá. Vive, aí você vai descobrir o que é de verdade. Aí você vai saber o que é de verdade o comunismo, o socialismo, o fascismo. Porque tem pessoas que falam, não sabem nem o que está falando. Vai na onda do outro, parece camarão, né? Parece camarão. Só tem alguém falando aqui e agora estão usando a palavra genocida. Agora eu vou usar também, genocida. Está usando a palavra empoderada. Vou usar também, empoderada. Eu queria que todos falassem da palavra de Deus e esse pessoal falasse também. E está falando da palavra? Também vou falar da palavra. Mas falar, não só falar e botar em prática, em ação e viver a palavra. Porque a palavra só tem efeito na minha vida quando eu pratico. Não é por eu saber a palavra que vai ter efeito, não. É quando eu pratico a palavra. Eu estou falando aqui de milagres que Jesus operou. Eu estou falando de Jairo. Eu estou falando da mulher do fluxo de sangue. Eu estou falando da filha de Jairo. Eu falei aqui de Naamã. São milagres que Jesus operou. E aí, para viver o milagre, eu tenho que botar a minha fé em ação. O que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai além. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é isso? Deus recompensa aqueles que o buscam. Está aí. Provoque seu milagre. Provoque o seu milagre. Busque aquele que pode fazer. Não coloque a sua esperança, a sua confiança em homens. Não. De jeito nenhum. Pode ser um grande homem de Deus e coloque em Jesus. É Ele que faz. O querer e o realizar pertence a Ele. Eu só posso interceder por vocês. Mas tem alguém acima, muito, infinitamente acima de mim, que intercede por você. E esse chama-se Espírito Santo de Deus. Sim, a intercessão dele por nós, nenhum homem na terra consegue fazer. Não consegue fazer. Porque ele intercede com gemidos inexprimíveis.
Ou seja, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, nenhum homem na terra, nenhum na terra, consegue expressar o que o Espírito Santo está falando. Confia. Se achegue mais a Deus. Está aqui. Essa mulher vai interromper ali por um certo momento. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Falava ele ainda, quando veio, presta atenção, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa de Jairo, chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Ó, você está vendo? Márcia, boa noite, a paz, Maria do Carmo. Ó, presta atenção. Olha a pressa que Jairo tinha. Jairo tinha uma pressa. Sim, a filha estava morrendo. Só que no meio do caminho, Jesus para. Alguém provoca um milagre e Jesus para. Porque sai poder dele. Ele vai parar. Está aqui. O texto fala: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Eu quero que vocês guardem isso aqui que eu vou dizer agora. Guarda isso. Se isso aqui acontecesse com você hoje, sem você conhecer esse texto bíblico, ok? Finge que não conhece. Se você conhece, finge que não conhece. Tu tá indo lá buscar uma cura, uma libertação, algo nesse sentido, de vida ou morte, quando de repente tu recebe a pior notícia possível. A pior possível. A pior. Assim como Jairo recebeu. Olha, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. De verdade, muitas pessoas, acabou ali, acabou, morreu, tá feito. Olha como a Bíblia nos ensina a continuar crendo. Mesmo quando a sua ótica humana já fala assim: acabou, não tem mais jeito não. Tá nas últimas. Eu nunca vi ninguém sair desse quadro. E assim. Eu nunca vi ninguém ser liberto desse vício, desse crack aí, dessa alguma coisa dessa daí. Nunca vi. Essa é a tua vista humana, gritando e falando: pode parar de incomodar o mestre, porque não vai adiantar não. Foi o que aconteceu com o cego de Jericó. A mesma coisa. Ó, para de clamar ele aí, ele não vai te ouvir. Para de clamar. Por que está clamando ele? Por que está importunando ele? Ele não vai te ouvir, meu irmão. A Bíblia nos fala, nos mostra em vários textos que nós precisamos perseverar. Nós precisamos crer, acreditar, vai acontecer. Por mais que as circunstâncias estão gritando e dizendo que não, igual gritaram com o cego, estão gritando. Tem uma multidão passando, imagina o barulho da multidão, e tem uns gritando com o cego e fala: fica quietinho. Ele não te ouve. Ele não vai te ouvir. Se ele tivesse te ouvido, ele já teria atendido o seu pedido, já teria atendido a tua oração. É assim que acontece na vida de muitas pessoas. A decisão é tua. Se vai continuar crendo, perseverando em oração, acreditando que vai acontecer, ou se você decide parar. Porque se o cego de Jericó, Bartimeu, para de clamar, ele ia ser curado? Sim ou não? Não. Não, ele não ia receber o milagre. Mas ele acreditou. Quanto mais falava para ele parar de gritar, ele gritava mais alto ainda. Olha como é que um cego ensina muitas pessoas. Enquanto eu acredito que muitas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus precisavam de uma cura, precisavam de um milagre. Mas tinha um homem à beira do caminho que, quando ouviu Jesus, o que está passando aí? Jesus, ele começou a gritar. Ele falou: é hoje o meu milagre chegou. Não vou perder não. Irmão, de verdade, eu quero que vocês creiam. Eu quero que vocês acreditem que o teu milagre, ele pode acontecer hoje.
Não, não é amanhã, não estou falando de amanhã, não, estou falando de hoje, do agora, do presente, do agora. Eu estou falando que o teu milagre pode acontecer nesse momento agora. No momento que eu estou falando com você, o teu milagre pode acontecer. Só que às vezes você pode não entender o teu milagre. Só vai entender depois. Por que que aconteceu isso? Aí tu vai entender depois que o que aconteceu foi apenas um milagre. Tá? Quero que vocês entendam isso. Está aqui, ó. Olha, não importune mais o mestre, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, não temas, crê somente. Olha Jesus falando, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que lhe entrasse com ele. Presta atenção nisso aqui, ok? Presta atenção, guarda isso aqui. Tem pessoas que ficam por aí, pela internet, pela parentela, presta atenção que eu estou falando. Nas amizades, ó, falando de tudo, compartilhando de tudo e fazendo de tudo. Aí tu compartilha o sonho, o projeto, tu fala que tu tá orando para Deus fazer um milagre na tua vida e isso, e isso, aquilo, aquilo. Calma, respira. Tá muito ansioso. Calma, ok? Nem todo mundo que diz ser teu amigo é teu amigo. Nem todo mundo que diz que te ama de verdade. Nem todo mundo que é seu parente te ama. Que é isso, pastor? Sim, ok? Preciso te alertar sobre isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Simples assim. Então presta atenção. Tá na hora, se você quer viver o milagre, tá na hora de fechar um pouquinho a boca. Porque tem coisas que é só você e Deus. Que é só você e aquela pessoa mais achegada a você. Não é com todo mundo. Tá aqui, Jesus está me provando isso. Ele está me provando. Tinha uma multidão na casa de Jairo. Jesus estava com uma multidão atrás dele, mas quando ele vai para o particular com o pai, ele fala, calma aí, agora não. Ele chama Pedro, João e Tiago apenas, ok? Ele vai chamar Pedro, Tiago e João apenas. Quem são esses? Nada mais e nada menos que os mais íntimos dele. Simples assim. Simples assim. Então tem pessoas que perdem porque sai compartilhando com todo mundo e tá tudo certo e aí perde, acaba perdendo. Aprenda com Cristo. Nesse momento aqui, ele poderia ter deixado as pessoas chegarem. Ele poderia deixar as pessoas da casa participarem do que ia acontecer. Calma, respira, ok? Respira. A fé de Jesus, inabalável. Isso aqui não tem nem como contestar. A fé dele é inabalável. Agora, tem pessoas que se você deixar elas participar de algumas coisas na sua vida, a incredulidade delas vai te atrapalhar. Que isso, pastor? Eu estou falando de Bíblia. Só estou falando da Bíblia, de mais nada. A incredulidade dela vai te atrapalhar. A falta de fé dela vai te atrapalhar. Porque você está pensando que ela está ali para te ajudar, mas ela está assim por dentro, ó, não vai acontecer. Não vai acontecer. E ela começa, sabe? Aquilo que era para ser uma bênção passa a ser uma maldição contra a sua vida. Por isso eu estou te falando. Tu precisa de um milagre? Faz igual a Bíblia, vai para o teu quarto, vai para o secreto, fala com Deus. Chama ele, ok? Assim como Jesus só deixou Pedro, Tiago e João entrar, chama só o Espírito Santo. É o suficiente, ok? Ele é o suficiente. Simples assim. Tá aqui, eu tô falando que tem pessoas que precisam acordar. Tá abrindo para muitas pessoas. Não vai dar certo. Não vai. Eu quero que vocês saibam que a inveja, ela existe, ok? A Bíblia fala sobre isso. É uma das piores macumbarias que tem. Inveja. Por incrível que pareça, a inveja, ela existe, ela é real, ok? Já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas que eu conheço, a inveja é real. Eu tinha um carro preto, um carro dos meus sonhos que eu comprei em uma época, e eu lavando aquele carro,
A vizinha passou, eu já estava finalizando a lavagem daquele carro. Finalizando, estava no final. Era a última porta, acabou. Esfregava a última porta, acabou. Era só secar depois. Passou uma vizinha, não tinha lama no carro, o pano era novo, enfim, só tinha poeira. E eu estava tirando a poeira do carro. Passou uma vizinha, que frequentava até a igreja onde eu congrego. Ela falou assim: tu vai acabar tirando tinta desse carro. Sabe o que aconteceu? Quando ela terminou de falar, eu escutei o barulho, eu ouvi o barulho do arranhão, né? Aquele barulho que faz quando arranha. Eu falei: não é possível. Eu falei: não, não existe isso. Não tem barro no carro, não tem terra no carro, não tem lama no carro. O pano é novo, o pano tá limpo. Eu já joguei água no carro antes, para se tiver possível terra, a terra sair. Quando eu tirei o pano, tava lá o arranhão assim, ó, na porta do carro. Ok? Simples assim. A outra pessoa que eu conheço comprou uma TV nova. Assim que começou a sair essas TV gigantes, essas TV grandes, comprou uma TV nova. A vizinha foi na casa dela, olhou para a TV, elogiou a TV, elogiou, viu? Porque a maioria das invejas vem através do elogio, não é da crítica não, tá? Não se engana não, é do elogio. Presta atenção. Elogiou a TV, que TV linda. Que TV linda. Um dia eu vou ter uma TV dessa. Saiu. Quando ela saiu, fechou a porta lá, fechou o portão, que a vizinha entrou, a televisão estava rachada. Não existe não, inveja não existe. Assim como muitos acreditam que o céu não existe, que o inferno não existe, fica à vontade, ok? Fica à vontade. Só estou te falando para você ficar esperto, ficar alerta. Tem coisas que não é para você compartilhar. Não, não é para você compartilhar, ok? Não precisa compartilhar. Você tem que ter a tua fé. A tua fé tem que ser o suficiente. Simples assim. Ou você crê ou você crê. Não tem outra alternativa. Não existe esse negócio. Muro não existe. E céu e inferno não existe muro, ok? Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem o meu termo. Ah, eu não sou de Deus, mas eu também não sou do diabo. Não, não. Se você não pertence ao reino do céu, você está em trevas. Está com o diabo, ponto final. Não tem meio termo. Acredita, aceita, é com você. Simples assim. Presta atenção. Tá aqui, ó. Ele vai chamar só os íntimos, ok? Só os íntimos. Presta atenção, eu tô falando. Não aceite qualquer pessoa na sua vida, na sua casa. Não aceite. Não, não. Ok? Pelo amor de Deus. Apenas os íntimos. E de vez em quando, nós vamos nos frustrar com os íntimos. Mas está tudo bem. Está tudo certo, faz parte. Se frustrar, nos frustrarmos às vezes, faz parte do processo. Nos amadurece, nos torna alguém melhor. Porque quando você se frustra, se decepciona, você tem que perdoar. E se você não sabe perdoar, agora tu vai aprender. Chegou a hora de aprender. Então são situações que Deus permite, permite que aconteça para que eu possa amadurecer. Então faz parte do processo. Se frustrar às vezes, se decepcionar com alguém que é próximo demais, faz parte. Tá? É um aprendizado, presta atenção. Aconteceu com Pedro, Tiago, João vai ficar lá, né? João, ele fica, até o finalzinho ali na cruz, ele fica. Mas Pedro, ó, Pedro, Jesus fala, tu vai me negar 3 vezes, eu morro por ti, eu não vou negar. Não nego, não nego, não nego. Negou. Ele nega. Simples assim. Presta atenção. E bem assim, o pai. Aí ele pega o pai e a mãe da menina, que são indispensáveis. Está aqui. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não chores. Ela não está morta, mas dorme. Eu amo esse Cristo, né? O bom senso de Cristo é demais. Entretanto, ele tomando-a pela mão disse, em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ó. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer.
Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido, ok? Presta atenção. Eu vou falar. Você viu a última advertência aqui de Jesus? Eu entendo o porquê, eu vou falar um pouco meio que fora do contexto a advertência dele, ok? Fica muito claro isso aqui. Eu vou falar fora do contexto a advertência de Jesus. Ele vai falar, não conte para ninguém. É impossível, né? Impossível não contar um milagre desse aqui. Só que eu quero que você ouça hoje. Ouça, em nome de Jesus. Tem milagre que não é para você ficar contando, não. Eu sei que é maravilhoso e a Bíblia até nos ordena nós contarmos as maravilhas que Deus faz. Calma, respira. Tem algumas coisas na nossa vida que não é para você contar para ninguém. Não, ninguém. Sabe o que é ninguém? Sabe? Algumas coisas milagrosas que Deus faz por nós, não é para contar. Presta atenção. Ok? Eu estou falando de milagre? Estou falando de milagre? Eu gosto de falar de milagre, né? Porque enquanto eu estou falando de milagre, abre-se uma atmosfera de milagre. Ok? Isso aqui não é frase de efeito, não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O que eu estou falando para vocês agora é Bíblia. Quando eu estou falando de milagre, abre-se uma atmosfera de milagre. E Deus opera outros milagres. Isso é provado na Bíblia. Ok? Eu estou falando de Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Eu estou aqui... Eu estou aqui com a Bíblia. Presta atenção. Eu não sei se acho o texto, mas devo achar o texto, ok? Devo achar o texto. Eu não marquei ele, né? E quando eu não marco, eu falei para vocês que quando abri a live aqui, não sabia nem o que eu iria falar, mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar achar um texto aqui só para te provar isso, para que vocês possam ficar ligados toda vez que alguém tiver falando de milagres. Abre-se uma atmosfera de milagre e Deus opera milagres. Em nome de Jesus. Preste atenção. Eu vou tentar achar o texto aqui rapidinho e nós vamos encerrar. Eu não sei, é porque eu não marquei nessa minha Bíblia, na outra com certeza está marcado, né? Mas nessa aqui não está marcado. Então, não sei se eu vou achar o texto aqui. Mas, enfim, achei. 2 Reis, capítulo 8. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Lembra, né? 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, acontece a ressurreição do filho da mulher, da sunamita. É essa mulher que Eliseu está falando aqui agora, que a Bíblia está falando. Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher. A mulher tinha muito dinheiro, era uma mulher rica. Não era uma mulher sem posse, não, era uma mulher que tinha dinheiro. E fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu, abandonou tudo, deixou tudo para lá, deixou terra, deixou tudo para lá e saiu. Com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, ela ficou 7 anos fora e ela volta agora. Ela vai clamar ao rei pela casa que ela deixou e pelas terras que ela deixou. Ora, o rei falava a Geazi. Geazi era o aprendiz de profeta de Eliseu. Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, o rei está perguntando a Geazi, conta-me, peço todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Na verdade, que Deus tem feito, né? Só que aí ele pensa, ele confunde ali, né? Que Eliseu tem feito. Contava, Geazi começa a contar ao rei, presta atenção, por isso que eu estou falando. Quando alguém está contando milagre, aquilo ali abre-se uma atmosfera de milagre. Acredita, creia, ok?
Está aqui. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto. Quando a mulher, olha só isso, ele está contando o testemunho do filho da mulher. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher. Olha só, é coincidência, né? Coincidência. Geazi está falando da mulher, do filho da mulher para o rei, e a mulher chega, a mulher aparece. Coincidência? Não. Não é coincidência, viu? Deus não trabalha com coincidência. É Deus, simples assim. Deus não trabalha com coincidência. É você pensar em um texto bíblico, pensar em alguma coisa e de repente você chega na igreja, alguém leu o texto, aí você, que coincidência não? Coincidência não. Isso chama-se Espírito de Deus, que sonda, esquadria os corações. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer antecipadamente. Está aqui. Geazi está falando da mulher, está falando do filho da mulher para o rei. Quem aparece? A mulher. Geazi fica surpreso. Ó rei, senhor meu, é esta mulher. E este é o seu filho. Ou seja, trazendo mais veracidade ainda para aquilo que Geazi está testemunhando para o rei. Esse garoto aí estava morto, mas o Senhor o fez reviver. Está aqui. Ó, a quem Eliseu restaurou a vida, interrogou o rei e a mulher. O rei vai perguntar, o rei vai questionar a mulher. Ele vai questionar. E ela lhe contou tudo. Então, o rei lhe deu um oficial dizendo: faz-lhe se lhe restituir tudo quanto era seu. A mulher foi lá, por conta das terras e por conta da casa. Preste atenção. Ela pediu o quê? As terras e a casa. E todas as rendas do campo. Olha só isso. Desde o dia em que deixou a terra até agora. Ou seja, a mulher, por 7 anos, não plantou nada, não gerou nada naquela terra, não fez absolutamente nada naquela. Ela abandonou a terra por conta da fome, por causa da fome. Mas quando ela volta, que Geazi está contando o milagre dela, Deus já tinha preparado um novo milagre para ela. Porque o rei agora vai falar: olha, restitui tudo que era dela. Tudo. Presta atenção. Que era assim, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou até agora. Ou seja, Geazi conta o milagre, Deus faz outro milagre. Então, toda vez que tem alguém contando um milagre, vindo da parte de Deus, Deus está preparando, fazendo um novo milagre. Eu não sei se vocês creem nisso. Eu creio, já recebi o meu, né? Só de contar isso aqui, eu já recebi o meu. Não sei vocês, de verdade. Eu acredito, eu creio, ok? Eu creio dessa forma, dessa maneira. Por isso que de vez em quando tu tá ouvindo um testemunho e você fica eufórico. Pelo amor de Deus, creia, ok? Creia que o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Uma dica que eu vou deixar para vocês hoje, que é o que eu mais falei nessa mensagem aqui. Provoque o teu milagre em nome de Jesus.